Começa agora a Revista Nacional. Apresentação, Carlos Vítolo. 9 horas agora, 48 minutos. É hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. 9 horas agora, 49 minutos, 9h49 na sua Super Rádio Sindicop. Nós recebemos agora o Carlos Piotto, ele que é diretor jurídico do Sindicop, diretor de assuntos jurídicos do Sindicop, para a gente conversar aí sobre esse controle de armas, não é mesmo? Deixa eu tirar aqui a nossa trilha, não é? Para poder bater aquele papo com o Piotto. Deixa eu ver se o Piotto ouve bem, tomando aquele cafezinho. Nada melhor que começar o dia aí com um cafezinho, né, Piotto? Bom dia para você, meu amigo. Ouve bem? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sindicop aí. Tá tudo bem, um cafezinho para acordar, para despertar. O café é sempre bom. E vamos lá, né, discutir esse tema polêmico aí, que foi esse novo decreto aí das armas aí, mas é importante a gente ter esse debate aí sobre as armas no Brasil. É verdade, Piotto. Você já começa tocando num ponto interessante. Acho que a gente poderia começar, Piotto, falando sobre essa questão, antes de entrar propriamente na questão dos policiais penais, da quantidade de armas, não é? Da redução da quantidade de armas. Eu tenho até uma arte aqui, eu vou colocar aqui, aí você pode ir colocando as suas impressões sobre essa situação. Olha só. Tá aí, portanto, essa arte que nós temos aqui, ó, como era, né? Até 4 armas de uso permitido, sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade, né? E agora, como fica aí para os comentários do Piotto, até 2 armas de uso permitido, com comprovação de efetiva necessidade, né? E até 50 munições por arma por ano. Essa redução aí era necessária, né, Piotto, para que até mesmo se tenha mais segurança para o pessoal da segurança pública e para toda a sociedade, né? Muita arma espalhada nesses últimos anos aí, né? Felizmente, o Carlos, quem é profissional da segurança pública como nós somos, você tem uma arma, você tem uma responsabilidade, você sabe da responsabilidade que você tem. Pois um erro seu devido a um disparo ilegal, ou simplesmente você andar ostensivo com a arma que você não pode, né, quando você não está em serviço, isso aí gera punições. Você pode perder o porte e ainda gera punições na esfera administrativa, né? Você pode até perder, dependendo da situação, você pode até perder o seu emprego, até seu cargo público. Então, aí você imagina, então você tem uma certa responsabilidade, ou seja, você tem um poder ali, só que é um dever de responsabilidade que você tem aquela arma na cintura para sua defesa. Aí, a partir do momento do jeito que estava, que foi aberto para qualquer pessoa ter arma, bastava simplesmente não ter processo criminal, e muitas vezes as pessoas com processo criminal estavam conseguindo comprar, né, bolhando na fiscalização, você tinha muita gente armada. Aí o que acontece? Qualquer briga de trânsito, briga de marido e mulher, estava tendo disparos de arma de fogo. Uma situação muito perigosa. Aí você imagina, você profissional aí, eu trago para o nosso lado da segurança pública. Você profissional da segurança pública. Você cometeu um erro de trânsito ali, deu uma fechada no carro, ou levou uma fechada, acabou xingando o cara, uma discussão. Aí já desce um cara armado. O que você vai fazer? Você não sabe o que está acontecendo, se o cara vai estar apontando arma por causa disso, ou se a situação, o que está ocorrendo, você vai disparar. E às vezes é uma coisa boba. Então, quanto mais gente armada, é pior. Quem tem que ter arma é a polícia. E quem gosta de atirador, tudo que manteve as regras, né? Mas não do jeito que estava, que do jeito que estava, com as regras, para abrandar as regras, qualquer pessoa andava com a possibilidade de clubes de tiro aberto 24 horas, e você poder ir municiado com clube de tiro, do jeito que estava, qualquer pessoa andava armado. Então você estava vendo diversas barbaridades. Ficou bom? Pode melhorar para ambos os lados? Acho que tem que ter mais discussão. É um início, é um processo. Eu considero que para nós da área de segurança, né, por exemplo, a gente tem que estar bem mais prático. 50 munições por ano eu considero pouco, minha opinião. Conversando com outros amigos aí, é pouco. Porque quem tem uma arma na cintura e pode usar, tem que praticar.
deve praticar? Deve. Porque na hora que, se você não praticar, na hora que você for usar uma arma, o que vai acontecer? Você não vai saber. Então, tem que treinar. No nosso meio, a gente tem profissionais qualificados para dar esse treinamento. Então, hoje, na transformação de polícia, a gente espera, talvez, o Estado dê esse treinamento, mas até hoje a gente não tem. Tudo treinamento que teve foi bancado por meios próprios. Nós aqui, o agente de segurança penitenciária, só os CVPs que tinham, eu não sei a periodicidade do treinamento deles de tiro, se é anualmente, a cada 6 meses, ou quanto tempo. Então, considero pouco, mas a ideia ali, talvez para evitar coisa, é o comércio, né? Então, vamos analisar tudo aí para ver essa questão e conversar junto com o Ministério da Justiça e o que a gente consegue ajudar a melhorar nessas questões aí. Mas é um passo e o tempo dirá, né, que está certo ou não. Se vai ter redução do número de homicídios através da Lei Maria da Penha, que usavam armas de fogo, brigas que as pessoas estavam cometendo crimes com armas de fogo e normalmente estava tudo legalizado, o número de furtos, roubos. Então, aí o tempo vai dizer quem estava certo ou não. Mas é um passo, sim, para se discutir. Também considero, já avançando também um pouco aí na questão, nas questões que tem que ser melhorada na questão dos calibres restritos. Por exemplo, quem já tinha adquirido a 9mm, a 45 ali, vai poder continuar a ter quem já tinha. Mas e se a pessoa quiser trocar? Ela já tem isso, ela já adquiriu. E, principalmente, o que eu vejo aí, a questão do seguinte, do profissional de segurança pública, comprar uma arma pessoal, ele está sendo tratado como uma pessoa comum. Eu acho que esse é o X da questão que a gente tem que discutir. O profissional de segurança pública, ele é diferenciado. Ele trabalha ali com a bandidagem. Então, eu acho que o principal falha desse decreto foi nessas questões aí, de tratar os profissionais da segurança pública como cidadão comum. Mas aí depois eu vou apontar outras coisas que ficaram durante a rádio aí, nossa discussão, que ficaram em aberto, né? Sem conseguir entender muito, mas essa foi uma das falhas ali, porque nosso porte, né? Nós profissionais da segurança pública, nosso porte é prerrogativa da função. Nosso porte. Inclusive, o CRAF nosso é por tempo determinado, não tem renovação. Então, você comprou a arma de fogo, seu CRAF, seu certificado de registro de arma de fogo, que é o CRAF, tá? CRAF é o certificado para quem não sabe, é o certificado de registro de arma de fogo. O seu CRAF, com o novo decreto, ele é por tempo determinado, não tem renovação. Então, e o porte cabe às instituições que você pertence, inclusive colocar as regras. Então, às vezes, tem muitos colegas aí que às vezes respondem com processo administrativo, é difícil, né? E tem um porte negado, mas infelizmente o decreto já havia essa possibilidade antes, e o decreto reforça isso. O porte de arma, quem cabe as regras impor é a instituição que o membro pertence. No nosso caso é a SAP. Então, por isso que nós vimos aí, dificilmente algum colega conseguiu, alguns entraram na justiça tentando. Eu, pelo menos, não vi ninguém conseguir ganhar o porte na justiça nesses casos aí que a administração negou, porque é discricionário da administração, né? Discricionário, sim, tem as regras, tudo, e cabe a ela, mas é difícil conseguir. Certo. O Piotr, já que você entrou nessa questão das instituições aí, como é que fica essa questão aí dos exames psicológicos, as instituições que ficarão responsáveis? O que tem alguma alteração nesse sentido? Porque a gente, vamos ser sinceros, sempre sentiu muita falta, né, dessa maior participação, no caso aqui dos policiais penais, da SAP, né, de estar oferecendo maior apoio, né, para os policiais penais, para que favoreça aí, né, o porte, tudo certinho, os cursos de formação, né, uma vez que também não é nada barato, né, Piotr? Ficou um vácuo. Infelizmente, esse é um dos vácuos que ficou, Carlos, no decreto. Ele coloca que você tem o porte por prerrogativa de função, certo? Você pode comprar a arma.
E só que ele coloca nas questões dos aposentados, que os aposentados têm que fazer o exame psicológico a cada 3 anos, para ter a renovação do certificado. Mas para quem está nativa, ficou esse vácuo ali, não ficou claro. O que ficou claro? Ficou claro assim: você tem sua arma de fogo, você apresentou um atestado psiquiátrico, alguma coisa, a sua unidade, que o servidor é lotado, que o policial é lotado, tanto faz militar, civil, penal, federal, é obrigado a analisar e tem o direito, o poder de recolher sua arma e guardar administrativamente. Recolher seu porte, recolher sua arma. Bem claro, está no decreto. Não só o porte, sua arma. Que é uma inovação fantástica, porque não adianta o que acontecia. Havia o quê? Recolher o porte, mas o cara ficava com a arma. Se o cara está com um atestado de psiquiatria, que o cara pode se matar, o cara ficava com a arma, mas agora não. Teve essa evolução, e recolher, entendeu? Positiva. Só que para nós, falando, como que eu te disse no início, para nós a segurança pública ficou esse vácuo. Nós vamos ter que fazer o exame psicológico e o exame de tiro, o exame técnico? Não sabemos. Não sabemos. Não, ficou esse vácuo lá no decreto. Ou a instituição. Porque hoje ocorre o quê, Carlos? Nós estamos tendo algum problema. Algumas delegacias da Polícia Federal, já com a regulamentação de vários estados da Polícia Penal, basta você apresentar que você é policial penal, agente penitenciário, aqui no caso de São Paulo ainda tem a transformação efetiva, eles não estavam mais pedindo nem o exame de capacidade técnica, nem o exame de capacidade psicológica. Certo? Só a única coisa que você tinha que apresentar as certidões criminais, tudo. E o exame e a declaração de efetiva necessidade. Mas, por exemplo, tivemos lá em Ribeirão Preto, tivemos informação que a Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto, uma interpretação do delegado lá, estava totalmente ao contrário. Ele estava achando que, como não transformou ainda, ele estava tratando a gente como um cidadão comum, que não bastava fazer uma declaração nem de efetiva necessidade, você tinha que provar por que efetiva necessidade, por exemplo, com boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Isso é o cidadão comum, o nosso não. A gente pode comprar arma, a gente não tem cargo da prerrogativa de função que a gente tem o porte. Então, ficou esse vácuo legislativo, que a esperança nossa era que o decreto resolvesse. Infelizmente, não resolveu. O que nós vamos fazer? Vamos levar essa questão para a Polícia Federal, né? Falar, ficou isso aqui, que vocês vão ter. Quem mais vai ter problema com isso é a Polícia Federal. Então, a gente conversar com a Polícia Federal, levar para o Ministério da Justiça, para sair um novo decreto, né? Só colocando essas questões, esse vácuo que ficou aí para as questões da polícia, que não é só da Polícia Penal, é todas as polícias que ficou esse vácuo na questão, né? Tem uma parte do decreto que fala que uma coisa pode ser as instituições que regulamentar. Talvez pode vir dentro da instituição esse regulamento e a Polícia Federal, através de acordo de cooperação, aceitar. Mas não sabemos. Outra coisa importante, Carlos, já me adiantando aqui, antes que eu me esqueça, vai ter um prazo de 60 dias, as armas cadastradas para quem é atirador, cadastrados no Sigma, vai migrar para o Sinarme. O Sigma vai continuar existindo, mas vai ser bem limitado, né? Tem ali na lei ali, as limitações, poucas armas que vão ficar cadastradas no Sigma. Hoje, quem comprar uma arma hoje, como atirador, caçador, como CAC, né? Ela vai ser registrada no Sigma, mas já vai para o Sinarme também. Então vai ter essa migração. Quem vai fiscalizar os clubes de tiro vai ser a Polícia Federal, não é mais o Exército. Então, o Exército também diminuiu muito a responsabilidade em cima na questão da fiscalização. Bom salientar também, pessoal, aí tem alguém, colega, que não é policial, nada, que não se adequar às novas normas aí e não renovar, pode responder pelos crimes da lei do Estatuto dos Armamentos. Então tem que se adequar tudo aí, a lei, o Estatuto, prestar atenção para não correr risco nenhum. Mas assim, basicamente na questão dos exames, Carlos, ficou esse vácuo legislativo. Acreditamos agora, no nosso caso, agora a lei, eu acho que até de propósito, ela cita
ela cita Polícia Penal, decreto, cita agentes penitenciários e integrantes das escoltas de preso, e cita quem trabalha no sistema penitenciário, como direito ao porte de prerrogativa funcional. Então, nessa questão, eu acho que a questão, nós estamos lutando em cima dos oficiais operacionais, né, que tem o porte de arma no estado de São Paulo, eu acho que continuariam tendo direito mesmo pelo novo decreto, porque ele não fala só policial penal, caso eles não sejam transformados em policiais penais. Eu acho que, pelo jeito que está o decreto, a gente não teria esse problema. E também nos estados que ainda não transformaram agente penitenciário em polícias penais, né, que são poucos, mas São Paulo agora, até o próximo dia 15, aí provavelmente já teremos o projeto na mão para iniciar os debates, discussão e a votação depois com a efetiva transformação. Mas temos estados da Bahia, que agora, que acho que virou a PEC, e outros estados que ainda não fizeram a transformação dos cargos ainda em policiais penais e as efetivas leis orgânicas. Mas essas questões mesmo, né? Porque o próprio Estatuto do Desarmamento, quando foi criado, que cita no próprio decreto as instituições do 144, não tinha polícia penal. E no decreto, quando ele cita, ele deve colocar todas instituições do 144, ele nomeia, e aí não põe polícia penal. Então tem várias situaçõezinhas ali que a gente tem que levar para o debate lá em Brasília, lá, junto à Polícia Federal, oficiar, conversar, marcar reuniões ali com os setores que cuidam dessa parte dentro da Polícia Federal, para evoluir, para não deixar brecha nenhuma, porque infelizmente a gente sabe, né, Carlos? Você pega um delegado de Bauru, profissional, entende, aí você vai numa outra cidade, você está armado, você vai em outro estado, você pega um outro delegado que não entende nada, interpreta a norma de outro jeito porque a norma está aberta, e aí você pode acontecer o quê? Do cara ser preso e sendo policial. Então, para evitar esses absurdos. Eu até iria te perguntar, ô Piotr, mas você já se adiantou e respondeu e trouxe uma questão muito importante deste vácuo que fica aí. A questão que eu iria te colocar era o seguinte, né? Se com a regulamentação da polícia penal, este vácuo já seria solucionado. Mas aí você já comentou aí que não é apenas a polícia penal, que as outras polícias também, né? Ocorre isso. Talvez seria interessante envolver o próprio Estado, né, nessa situação, para que o Estado também, o governo, né, de São Paulo, também aí mantenha contato de governo com governo, talvez fosse um pedido necessário aí, até durante esses trabalhos, como você já disse aí, dia 15 agora, aí, né, vem o projeto, todo mundo esperando, talvez esse envolvimento maior do Estado, né, Piotr, para se evitar e sanar essas brechas, para evitar problemas, né? Sim, Carlos, sim. Isso é uma boa opção, sim, levar isso oficial, o próprio secretário nosso aqui, né, pedir a colaboração dele nessa questão aí, porque eu acredito que o próprio secretário, sendo, inclusive, né, um jurista, vai se atentar a isso e vai tomar providências e cobrar da própria Polícia como que vai ficar a situação, né? Se vai ter essa discricionalidade, essa liberdade maior para as instituições, colocar as próprias regras, né? Não sei, mas eu acredito que de ofício vai fazer isso, mas nós como sindicato, sim, também devemos manifestar a instituição para cobrar também que colabore nessa questão que ficou, esse vácuo jurídico que ficou ali no decreto. Piotr, eu queria que você, o pessoal me mandando aqui uma questão no WhatsApp, o Antônio Carlos aqui perguntando, que você esclarecesse um pouquinho mais a questão dos aposentados. Como é que fica? O pessoal sempre teve essa preocupação, né, Piotr? Sempre, sempre. E agora saiu aí esse novo decreto de controle de armas e mais uma vez os aposentados continuam aqui. O Antônio Carlos de Prudente perguntando aqui pra gente, né, pedindo pro Piotr esclarecer um pouquinho mais a questão dos aposentados, como que fica. Os aposentados vão continuar tendo direito ao porte de armas, né, se tinham enquanto nativa, né, na instituição. A diferença do aposentado é que ele vai ter que fazer... Aliás, tem uma outra questão do vácuo dos aposentados, que é as questões da taxa, Carlos. Não ficou claro isso também, que hoje os aposentados eles pagam as taxas, isso também não ficou claro, ficou esse vácuo ali. Mas na questão do exame
psicológico a cada 3 anos. Isso aí ficou nítido. No decreto não tem nem o que discutir. De todas as polícias. Militar, civil, todos aposentados, a cada 3 anos vão ter que fazer exame de aptidão psicológica. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Agora, a única questão que a gente também vai levar para conversar é a questão das taxas. Eles têm também o mesmo direito de isenção que o pessoal da ativa, né? Porque hoje, felizmente, o aposentado ele tem o porte, pode ter a arma, mas há algum tempo atrás ele estava, não sei hoje estava, mas até pouco tempo atrás, para a gente tinha conhecimento, eles tinham que pagar as taxas na Polícia Federal, para acabar com isso também, nessa questão. Só fazer o exame de aptidão psicológica a cada 3 anos. Mesmo porque, né, contribuíram a vida toda com o governo, com o Estado aí, né? Então é um direito que deveria ser já natural, não é? Natural mesmo. E uma vez que se aposenta, não deixa de ser polícia, né? Não. Continua sendo polícia e correndo os mesmos riscos, não é mesmo? Uma coisa também, Piotr, em relação aí, é que você já comentou um pouco, né? A migração das competências, né? Você mesmo já comentou aí, passando aí a Polícia Federal, né, ter aí maior responsabilidade nessas questões, o que também acho que facilita um pouco mais aí as conversas, né, as visitas dos diretores do Sindicop nessas instituições para tentar esclarecer algo, acho também muito importante. Mais alguma informação, Piotr, que você vê relevância aí para a gente trazer para a gente aqui? Eu acho que é isso mesmo, Carlos. Assim, a questão mesmo aí desse vácuo que ficou para nós acertar, que é o principal. É importante salientar de novo, o pessoal que tem as ponto .40, ponto .45, vão poder manter as armas. Ficou um vácuo também, salvo engano, para quem comprou o 357, né, Carlos? Que é restrito, eles não colocaram lá, se vai ter que vender, o que vai fazer. Tem bastante colega que tem 357, então a gente vai ter que também oficiar e se manifestar a respeito disso. Então, um calibre restrito que não ficou no decreto, que o decreto fala 40, 45, 49 e 45 ACP. E não fala na questão do 357. O auxílio está lá em tese, está permitido, mas não está proibido. Mas, apesar que, não, tá. Porque a questão, Carlos, que ele mede, ele não fala por calibre. Ele fala por tamanho da explosão, são termos bem técnicos que só os armeiros entendem mesmo, né? Eu só fecho parte de legislação, mas o 357 está dentro da parte do restrito pela capacidade de que ele tem de explosão lá. Então, o 357, a princípio, está proibido, mas tem muito colega que tem. Então, a gente vai ter que ver essa questão também do 357. E a questão do porte, então quem tem já vai manter. E eu só, assim, deixar bem claro para o pessoal que ficou a questão hoje tem questões, a Polícia Federal, é importante salientar isso para todos saberem, vai ter o cadastro rápido ali. Se você usou arma para ameaçar a mulher, crime doméstico, no trânsito, disparo de arma de fogo e uma outra questão lá. Ela vai ter já meios próprios no site dela para fazer um boletim de ocorrência disso. E com imediata suspensão do seu direito de você ter a arma, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque falando, a arma é um poder que você tem que ter, mas um dever são muitas obrigações. Né? A outra situação, omissão na guarda e cautela. Inclusive, hoje, a pessoa comprar uma arma, fogo, a pessoa, a princípio, até nós estamos fora disso, né? Dentro desse vácuo que ficou, ela tem que provar que ela tem um cofre na casa dela para guardar essa arma. É uma das regras novas que está no decreto. Então, é uma inovação, é um decreto muito grande, Carlos. Muito grande. Se a gente pegar mesmo, eu li ele ontem, fazer essa análise, tem aquele resumo que o governo fez, mas eu li ele inteiro. Mas, assim, dá para a gente estudar, fatiar ele, você fazer 10 programas para discutir cada tema ali. É um decreto bem amplo. Uma questão interessante aqui, o Piotr, levantado pelo nosso amigo Eduardo Blasques, né? Deixa eu até subir aqui. Eu não sei se é possível responder, mas você analisa aí, ó. E quem está aposentado e não tinha o porte na ativa, poderá fazer? Não sei se é possível responder assim diretamente essa questão.
Foi então, eu acho que essa questão entra dentro das questões do Estado querer. Eu acho que é a discricionalidade que o decreto dá à administração do Estado. Se eu acho que se a SAP querer, hoje nós tínhamos o último secretário que não dava porte para quem não estava nativo. Mas eu acho que esse decreto, o meu entender do decreto, dentro da discricionalidade que ele dá aos estados, às instituições que cada membro pertence, eu acho que se a SAP aqui, o secretário Marcelo, resolver que pode, eu acho que estaria legal, ele estaria amparado para dar, né? Mediante fazer o curso de capacidade técnica, seguir as normas da compra da arma, aptidão psicológica. Mas, então, eu acredito que essa questão aí, Eduardo, respondendo Eduardo, se tiver boa vontade e assim achar pertinente juridicamente viável, né? Legal, nosso secretário, ele pode determinar que o aposentado que não tinha o porte, pode ter, mediante as condições pré-estabelecidas. Tá certo. Também trazendo a outra questão do Odair, não sei também essa questão, né? Estou comprando uma arma, né? Devo fazer o laudo de tiro ou não? Como era antes, Piotr? Você se recorda aí? Alguma alteração agora? Então, foi aquela situação que eu coloquei no começo, né? Que para quem é da ativa não estava. Odair, se você já tiver uma arma do mesmo calibre, eu acho que uma 9mm, não sei se você vai conseguir, se for mais restrito, se você vai conseguir comprar, que é um vácuo que ficou. Você pode manter, mas não falou se você pode trocar. Foi uma das questões do vácuo jurídico que ficou também. Então, eu tenho uma 9. Se eu quiser trocar uma 9, eu vou poder trocar por outra 9? Ou não? Se eu vender, eu já não tenho mais direito ao 9. Então, ficou é um dos vácuos que ficaram ali. Mas se você tem uma 380 e está comprando outra 380, você não precisa fazer, porque você já tem o mesmo calibre, tá? Mas se você tem um revólver e está comprando uma 380, estou já falando 380 porque você não vai comprar a 40 nem a 9. E ela respondeu, uma 380 está comprando uma 9. Eu acho que você não vai mais conseguir com esse decreto, você vai ter problema, tá? Porque você não tinha. Eu acho que provavelmente vai barrar a sua compra, pelo decreto aí, infelizmente. Porque a 9 voltou a ser restrita, e só quem já tinha. Agora, se você já deu entrada na documentação antes do decreto, dá para discutir, né? A maioria entrada ali, já tinha dado entrada. Mas caso contrário, eu acho que você não vai conseguir comprar, não. Mas como o calibre 9mm é maior, mais potente que o 380, você tem que fazer exame de capacidade técnica. Era assim que funcionava. Se você tem uma 9, você compra uma 380, você não precisa fazer. Se você tem sempre assim, o calibre, se você tem uma .40, você pode fazer da 9, porque é maior a explosão. É sempre essa questão de potência. Tá aí. Pessoal, que eu não uso muito termo técnico, porque não sou armeiro, falei para vocês. A gente tem a noção de armas, de coisas, mas a gente não tem, não é técnico. Não é como meu amigo Romacho, meu amigo Mostante, os colegas aí da SAP aí, que são professores aí. É verdade, mas assim, os esclarecimentos tá ficando bem legal. Bom, gente, eu acho que essa questão, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer por aí. Acho que o Piotr trouxe para a gente todos esses esclarecimentos. Eu queria aproveitar a presença do Piotr aqui para falar sobre um outro assunto, porque o Piotr ele esteve com o pessoal reunido ali na semana passada, não é dessa questão da penitenciária feminina de Ribeirão Preto, né? Já por 2 ou 3 oportunidades os diretores estiveram lá, agora houve até inclusive a presença do deputado, né? Piotr, como é que foi esse encontro e em que pé está, né? Porque o Sindicop enviou o ofício, já, não me falha a memória aí, já está com uns 15 dias mais ou menos aí, sobre esse ofício, perguntando, querendo saber do governo oficial. Porque até então, né, Piotr, fica, né, o pessoal falando, olha, vai mudar, não vai, o regime da unidade. A gente quer saber no papel, né, Piotr? É o papel que importa, né? Na prática, Carlos, não tinha nem papel que ia mudar. O Estado só foi descoberto a intenção do Estado de transformar aquela unidade
em regime semiaberto masculino, porque na escolha de vagas, abriu 50 vagas para homens trabalhar. Como é? 50 homens para trabalhar numa penitenciária feminina? Opa, alertou. Aí as colegas lá procuraram o sindicato, procurou a nossa, né? Desde o início, nosso representante lá, o Eliseu, com afinco, abraçou ali, ligou para o nosso presidente, o Gilson, que já determinou que você pode ir lá, vamos lá, começou, que já fez o ofício que não foi respondido, e começou as tratativas. Aí nós estivemos presentes numa reunião com as colegas. Nesse mesmo dia, conversamos na Secretaria de Justiça de Ribeirão Preto, que não sabia de nada, deixou bem claro. E aí as colegas, num evento na Ribeirão, estiveram conversando com o prefeito, que aí o prefeito, através do pessoal dele da Secretaria de Justiça, ficou sabendo, e o prefeito conversou pessoalmente por telefone, pelo Zap, diretamente, não pessoalmente, diretamente com o governador, falou, não, isso é absurdo, e explicou a situação, porque a situação da cadeia lá da Vila Rica é uma situação diferente. Aquela cadeia era uma cadeia, quando era da SSP, muito problemática. É um bairro problemático, é um bairro onde a criminalidade mora, reside. Que até poucos tempos atrás tinha briga de facção. O Comando Vermelho estava tentando tomar esse bairro do PCC. 2021 estamos falando isso. Pra você ter noção do perigo. Então, foi determinado que era uma cadeia feminina, porque é mais tranquilo. Ultimamente, está com presas em regime semiaberto. Mas tem, pelo site da SAP, são quase 500 vagas que eu vi hoje naquela unidade. E tem um problema de vaga de semiaberto masculino, mas a administração não pode resolver um problema criando outro. Se você coloca presos homens ali, se você coloca oposição ao PCC, você vai ter problema que você está pondo um preso de oposição de semiaberto numa região que está cercada da facção. Se você põe PCC, você vai ter o quê? O problema. Por mais que tenha vigilância ali, as rondas, no semiaberto hoje com os EVPs, mas você está pondo muito de semiaberto numa região do crime. Você imagina ali os ninjas, remesso, tudo que você imaginar. E sem discutir com a sociedade de Ribeirão Preto. A sociedade de Ribeirão Preto ia aceitar isso. Aí teve o compromisso do governador que não vai ter a transformação, que ele ia conversar com o secretário, falou isso com o prefeito Duarte. Aí tivemos uma reunião com o deputado federal Ricardo Silva, que hoje está no partido do vice-governador, que ele sim falou, beleza, tem a palavra do governo aqui, mas eu vou oficiar no ofício conjunto dele com o pai dele, que é o deputado estadual Rafael Silva, para ter essa resposta por escrito, como o nosso sindicato já havia feito. Está aqui, eu quero a resposta por escrito do secretário, que não vai ter essa transformação. Então, estamos aguardando. O que é outro problema, Carlos? As colegas que trabalham ali, os funcionários, todos, quase todos, exceção de uma ou outra pessoa que moram, que estão pedindo LPT para a região, para Serra Azul, ali, para Jardinópolis, que moram mais perto desses locais ali na região metropolitana de Ribeirão Preto, todos moram perto ali, adquiriram casas ali, eram pessoas do estado inteiro que foram para Ribeirão e adquiriram, ficaram ali trabalhando na unidade feminina. E se elas forem se deslocar e transferidas para Guariba, que assim surgiu as informações, né, que todas iam ser transferidas para Guariba, quase todas, elas iam deslocar de 80 a 90 quilômetros, dependendo de onde ela reside em Ribeirão Preto, uma cidade daquele tamanho, se você mora dependendo de onde você reside, de 80 a 90 quilômetros, pagar 2 pedágios, e porque o Estado quis assim, tem a loja, mas fizeram concurso, mas calma aí. Algumas fizeram concurso para Ribeirão Preto, mesmo, no ano de 2000. Então tem essas situações, e elas residiram, transformaram a vida ali. E, claro, tem um Estado, pode fechar tudo, mas calma. Do dia para o outro, elas teriam que mudar a vida assim radicalmente. Complicado. E ainda tiveram essa informação porque foi numa escolha de vaga que ia mandar 50 homens. Aí uma outra colega foi levar uma presa lá em Guariba e falou que já estão esperando elas no dia 31 para trabalhar lá. E aí isso é o pior, né? Porque aí você teve informações aí de outros colegas aí do outro sindicato do Jabá que o coordenador falou que não sabia. Eu não acredito. Todo respeito ao coordenador, eu não acredito que queria alterar uma unidade prisional na coordenadoria dele sem ele saber. Com todo respeito.
Eu não acredito. Ainda mais com os colegas de Guariba falando que já estavam esperando elas para chegar dia 31 lá. Difícil. Desculpa falar, é difícil acreditar nessa situação. Acho que as maiores prejudicadas eram, só que a mobilização, é o que eu falo. Nós somos diretores, sindicato é categoria unida, Carlos. A mobilização que elas fizeram foi fantástica. Filiadas do Sindicop procuraram o Sindicop, as filiadas do Cifupesp procuraram o Cifupesp, os sindicatos foram, e sindicatos somos nós ali unidos. É isso que é o trabalho. O sindicato não é o diretor. Se a gente está aqui dentro aqui do sindicato aqui e a categoria não vem, não dá informação, a gente não vai descobrir que foi o que aconteceu. Então foi um trabalho muito fantástico, legal delas, e eu espero comemorar essa vitória vindo por escrito, que para mim essa luta só vai acabar na hora que tiver por escrito que a unidade não vai ser transformada em masculina. E mesmo porque, né, esse tipo de coisa precisa parar, porque já pensou se daqui a um tempo de novo o governo resolve aí mudar uma outra unidade, mudar um outro regime? Esse tipo de coisa não pode acontecer, tem que ter mais respeito pelas instituições, pelos servidores, não é mesmo? Acho que há outras coisas que o governo precisa se preocupar no sistema prisional, não é? Do que ficar mudando o regime de unidade, que vai mexer com a vida aí de todos os funcionários, né? Como você disse, já estão ali estabelecidos naquele local, não é mesmo? Isso precisa, e mais ainda, né? As coisas têm que ser trazido a orientação às claras, né? Não pode ficar essa demora de informação, não é mesmo? Esse diz que diz. O governo tem que ter mais rapidez, não é? Agir, né? Ter mais agilidade com isso, né, Piotr? Tem que ter mais agilidade, mais rapidez, mais transparência para conversar. Nós gostamos disso aí, chama para conversar, o sindicato dali se chama, estou com esse problema, eu vou ter que mexer. Porque eu falo, se fosse inevitável a questão, cara, vamos conversar primeiro. Vamos ver o que pode ser feito aqui para nenhum servidor ser prejudicado. Mas, infelizmente, ficar sabendo através da escolha de vaga foi triste isso. E a gente faz esse enfrentamento aí porque é necessário. E, como sabe que o Sindicop é um sindicato de luta, nunca fugiu da luta. E qualquer luta que aparecer, que seja uma luta justa, válida, a gente está indo com afinco aí. Né, ressaltar aqui, né, Carlos, agora o nosso projeto do Sindicato Móvel, a gente está levando o sindicato para dentro das regiões, nas unidades prisionais. Agora, já vou até o furo aqui, mês que vem nós vamos para Pirajuí e Getulina. Começamos ali na região de Dracena, a SACED Móvel, projetos de advogados, né, Dracena teve fisioterapeuta, psicóloga, e um trabalho ali, a gente chama ali, quem não é filiado, venha conhecer o Sindicop, venha conhecer o nosso trabalho, conversar com o nosso advogado, e vocês entenderem que a importância do sindicato é a categoria unida afiliada na luta. Nós somos meros diretores, só isso. O sindicato é a categoria unida. Então, por isso que eu volto a falar, gente, filie-se. Vocês não sabem a importância da filiação. No mínimo, se você não tem a noção da consciência sindical, no mínimo, você tem um corpo jurídico com 12 advogados, você tem um corpo jurídico forte para fazer sua defesa. Não adianta, cara, você achar que você nunca vai precisar do advogado. Que na hora que você menos espera, você precisa de uma ação, de uma defesa no procedimento administrativo, entendeu? E fora isso, com as outras coisas que o Sindicop tem, o que você paga na filiação hoje, acho que dependendo se você toma remédio ali, depois que passa dos 40, você já começa a tomar remédio, eu já tomo remédio diário ali também, meu hormônio ali, né, Carlos, da cirurgia que eu fiz do câncer, e você começa a tomar, você vai na farmácia, o desconto que você tem, você pagou mensalidade, fizemos esse desconto aí do novo convênio com a farmácia, fantástico, você tira o valor da mensalidade, você tem praia, você tem desconto em hotel, filiado do Sindicop, na rede IN, na rede nacional IN, 20%. Ou você vai em São Paulo, precisa de um hotel, coisas, você consegue um desconto, dependendo de quantas pessoas de uma família hospedar, dá mais de 100, 200 reais o valor final do desconto. Você tem várias coisas pelo Sindicop. Infelizmente, a gente luta para o IANSP melhorar, mas aonde o IANSP é falho, nós temos nossos planos, convênios com os planos médicos,
a Apvida aqui em vários lugares, o Oeste Saúde. Então, é um trabalho que essa diretoria está fazendo, muito forte, muito firme ali na luta. E estamos na luta pelo IANSP também, bastante, muito. E eu convido a todos ali, onde não tem, onde estão os filiados aí, onde a região do IANSP é fraco. Vem aqui, procure o sindicato, a gente indica você para participar de uma CCM para você melhorar a sua região. Mas o sindicato são pessoas humanas que se dedicam à luta, sem ganhar nada. É isso, porque a gente nós pensamos, uma categoria forte, eu vou ser forte, eu sou da categoria. Então, pessoal, feliz o sindicato. Essa é importante. Infelizmente, para mim, quem faz você pode não gostar do Piotto, você pode não gostar do Gilson, você pode não gostar do Amauri, do Neves, mas o sindicato é melhor que essas instituições. Se você acha que a gente está fazendo um bom trabalho, monta uma chapa, mas não é ficar igual, infelizmente, algumas pessoas fazem, Carlos, pregando a desfiliação em massa do sindicato. Isso é papel do Estado, você está trabalhando para o Estado, isso é governo, isso é papel do patrão, com todo respeito. Deveria usar... Até o patrão valoriza mais o sindicato, Carlos, porque ele sabe que para ele conversar algumas questões, ele tem que conversar com pessoas que sabem da responsabilidade que é o sindicato. Então ele valoriza, né? E o pessoal ficar nas redes sociais aí é muito fácil, né? Só criticando, né? Poderia usar esta força, essa energia toda para se juntar, né? Para ajudar, para ir junto, não é? Quantas e quantas convocações. Eu vejo mesmo esse pessoal, eu não sei como, sinceramente, que o pessoal aguenta aí. Piotto, Neves, Gilson, todo o pessoal da diretoria, a diretoria toda aí, né? O quanto que esse pessoal viaja, o quanto que esse pessoal... que esse pessoal aí é necessário se dispor de um tempo, inclusive da família, da saúde, dos projetos pessoais, se dispõe de tudo isso, né? E vai. Esse pessoal tem semana que vai a Brasília, vai a São Paulo, volta a Bauru, volta à região, vai visitar a unidade. Então, não é fácil, não. Eu quero, inclusive, dar aqui um testemunho. Tem um AEVP de Presidente Prudente, inclusive, amigo meu, veio na minha casa até me perguntar, ele não era afiliado, e o filho começou a fazer uma faculdade, Piotto, faculdade de odonto, né? Uma faculdade, né? Poxa vida, que a gente sabe que não é barato. E aí o valor a ser pago era muito alto. E aí ele veio, né? Essas mensagens que a gente envia diariamente, fala aqui na rádio, tem no nosso site sobre os convênios. Um convênio aqui com a universidade, a UNOeste, a gente tem que falar o nome mesmo, o UNOeste, o Sindicop tem parceria com a UNOeste, então ele veio, conversou, a gente até encaminhou ele, conversou com o Gilson, tudo certinho, ele se filiou e hoje ele faz uso de um desconto enorme, imenso, que dá uma diferença na faculdade do filho dele. E ele está muito feliz, veio falar com a gente aqui. Então, eu sempre digo aqui na Rádio Sindicop, todos os dias a gente fala dos convênios aqui, eu falo, olha, não perca dinheiro, viu? Você está perdendo dinheiro, por quê? Porque os descontos das parcerias dos convênios do Sindicop oferecem, assim, descontos especiais. Então, quem não tem, quem não é afiliado, está perdendo dinheiro, viu? Aproveite os nossos descontos, aproveite as nossas parcerias, basta você acessar sindicop.org.br. E uma outra dica que eu quero trazer aqui também para você que acompanha o nosso programa agora aqui na Super Rádio Sindicop, é para que você fique por dentro, né, das nossas notícias em tempo real. Olha só, é o grupo aí, a comunidade, né, de notícias Sindicop, viu? Olha só, estou colocando aí, ó, joguei agora para você nos comentários aí do Facebook e do YouTube o link para você fazer parte desse nosso grupo aí. Na hora que a gente publica a informação lá no site do Sindicop, então também já vai automaticamente para esse grupo de notícias aí. Então, clica nesse link, tá aí nos comentários ó, do Facebook, nos comentários do YouTube. Clica nesse link e entre para o nosso grupo de notícias. Assim que é publicado no site, na hora, em tempo real, também a gente já publica neste grupo e você fica sabendo da informação no exato momento que ela é
publicada, beleza? Isso também é muito importante. E aí você ajuda a gente também, né? Ajuda a gente, por exemplo, o pessoal que está aí curtindo a nossa programação, dá um like aí, né? Vai lá, dá aquele joinha, dá aquele coraçãozinho, ajuda a gente, compartilha, não é mesmo? Vai colaborando com a gente aí, porque a gente precisa da participação de todo mundo. Se você também não tem ainda o nosso aplicativo da Rádio Sindicop, é bem simples, bem fácil. Vai no Play Store, vai na sua loja de celular, aí procura lá, Rádio Sindicop. Pronto. Baixa o nosso aplicativo, totalmente grátis, bem levinho, e você tem 24 horas de programação, viu? Sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira comigo aqui, trazendo entrevistas, reportagens, bate-papos como esse que nós estamos fazendo com o Piotto agora. E depois o resto da tarde, noite, madrugada, no aplicativo, você tem muita música, tem podcasts, tem as entrevistas, né? Essa entrevista que nós estamos fazendo com o Piotto aqui, a gente depois edita, joga nos grupos e o áudio também vai para o aplicativo. Então lá você tem muita coisa, além, é claro, né, Piotto, daquela boa música, né? Quem gosta do sertanejão tem o sertanejão, né? Quem gosta de MPB tem MPB, quem gosta de rock, MPB, tem tudo lá no aplicativo, viu? Para você curtir. Então, gente, aproveita. Fazer parte do Sindicop é isso, é encampar com a gente essa luta, que é a sua luta, né? Que é a luta da sua vida, da sua família. Acho muito legal isso. Piotto, quero agradecer demais aí a sua participação, tá bom? Quero deixar aí para você um minuto para as suas palavras finais aí. Muito obrigado mais uma vez por você ter participado com a gente, viu, Piotto? Pessoal, eu encerro aqui, já deixando a promessa aí, eu e o outro colega, no próximo programa aí, que eu já convocando o Carlos, para discutir a questão do bônus, aí, que saíram uns dados que foram divulgados, mas primeiro a gente, na verdade, ninguém conseguiu entender o que foi divulgado. Dá a entender que a gente não adquiriu o índice, quanto vai receber, o que perdeu, o que vai vir, porque infelizmente, são dados ali que só o governo que entende. Nós vamos procurar conversar com alguém do governo para compreender aquilo, para vir, para esclarecer para todo mundo. Aí temos a promessa do governador, do secretário da Casa Civil, que o bônus de 2022 vai ser pago esse ano. E hoje também, cara, saiu no Diário Oficial já a meta global que é atingida por todos as secretarias tem que atingir, o índice de meta subiu, já saiu publicado do bônus 2023. Tá? Do bônus do ano que vem, que vai ser pago, que é referente às metas desse ano. Então, já deixo, gente, estamos à disposição. O Sindicop, como o Carlos falou, a gente tem vários canais de comunicação. Nós temos e-mail, WhatsApp, rádio, TikTok, Instagram e informação. Assiste nossos canais de informação. Aqui, nosso presidente cobra muito. Você fez, nós estamos fazendo, estamos divulgando para a população, para o filiado e os não filiados, para a categoria ver o trabalho que a gente faz. Então, a gente está transmitindo, só que a gente pede, assista nosso canal de comunicação, por favor. Olha aí, tem os notícias Sindicops. Você não vai ficar recebendo canal de bom dia, boa tarde, boa noite, que, né, perturba os grupos ali de WhatsApp. É o canal que você só vai receber a notícia do Sindicop. Só coisa prática, gente. Não custa nada pegar e salvar ali para você receber as notícias. Mas eu agradeço a todos aí o nosso trabalho, peço para todos aí, desculpa se errei alguma coisa, se não souber, vou procurar melhorar, vou procurar saber. Agradeço o Carlos, agradeço a todos aí. Pode contar aí que, apesar da dureza do trabalho, a gente gosta disso. Então, junto aí na luta. Valeu. Lembrando que o Piotto, gente, também, ele, antes de vir para a entrevista, ele ainda foi ao dentista, tomou aquela anestesia. Hoje foi sem anestesia, foi na raça. Mesmo assim, se dispor a vir aqui. Valeu, Piotto. Obrigado, viu, pela participação. É isso aí, minha gente. São 9 horas agora, 37 minutos na Rádio Sindicop.